Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo, professor de música, e vamos começar hoje a trabalhar o conteúdo de história da música popular brasileira, tá? Se inscrevam no canal, gente, tem muita coisa legal aqui com os outros professores, com todas as disciplinas. Nós esperamos vocês aqui sempre aqui no Aula D. Bom pessoal, eu vou começar hoje com o estudo da Bossa Nova, tá? Que foi um dos principais, ou se não o principal movimento musical a partir dos anos 50, na segunda metade do século XX, tá? A partir dos anos 50. A Bossa Nova, gente, é um movimento importante porque ele vai marcar esteticamente a música brasileira. Vai ser a primeira ruptura com a tradição musical do samba e da música, a grande música do rádio brasileira. Vai ser o primeiro movimento musical de ruptura, certo? Bom, o termo Bossa Nova, gente, como eu falei para vocês na aula de introdução, nada vem do nada. O termo Bossa Nova, o termo Bossa, principalmente, não foi criado do nada. Assim. Existe essa palavra Bossa, ele existe no vocabulário, principalmente do carioca, desde os anos 30. O próprio sambista Noel Rosa, ele eterniza essa palavra. No seu samba Coisas Nossas, ele fala que o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas, são coisas nossas. Na década de 30, a palavra bossa ia designar alguma queda que uma pessoa tinha para alguma coisa. Ah, esse cara tem bossa para tocar violão, então ele tem jeito para tocar violão. Certo? Então essa palavra inicialmente foi usada com esse sentido. Em seguida, na década de 40, a bossa começou a ser usada também para designar uma forma jocosa da pessoa ser, um aspecto da personalidade da pessoa. Ah, esse cara é todo cheio de bossa, ou seja, ele tem um bom humor, ele é jocoso, ele é muito nariz empinado. Então, essa palavra sempre foi de um sentido de denotar algum jeito ou alguma queda de uma pessoa para alguma coisa, certo? Ele foi usado para a música, para designar o gênero musical, porque a Bossa Nova foi um jeito diferente de tocar samba. Tá? Vamos lá, contexto. Eu falei para vocês, a música, ela não surge de nada, ela tem que ter um contexto. O contexto do Brasil, tem dois contextos que a gente tem que ver. O contexto do Brasil nos anos 50 e o contexto do Rio de Janeiro, que é o berço da Bossa Nova. O contexto do Brasil, otimismo pós-guerra, gente. O otimismo pós-guerra brasileiro que pegou carona no otimismo norte-americano. Os Estados Unidos passam a ser a grande potência industrial e econômica do mundo, sabe? A economia começa a andar de vento em popa e o Brasil pega carona nessa grande onda de otimismo americano. Pensemos também que é um período de grande influência e aproximação dos Estados Unidos com os países da América Latina. Disney veio fazer o Zé Carioca aqui para criar essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos. O governo de Kubitschek no Brasil também é outro fator de otimismo. Kubitschek prometia 50 anos em 5. Dentro do governo de Kubitschek, a industrialização e urbanização do Brasil, os grandes projetos urbanos, as cidades começam a nascer. Brasília começa a ser construída como um grande projeto urbano. A cultura de massa começa a ficar cada vez mais forte no Brasil. Se a cultura de massa no Brasil tem o rádio como seu grande vetor, a partir dos anos 50 tu vai ter a TV, principalmente a TV Tupi, certo? E o contexto particular do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter um contexto muito particular dentro de toda essa história do Brasil, tá? Tu vai ter, como o José Ramos Chorão, que é um grande historiador da música, ele vai colocar uma observação muito interessante sobre o Rio de Janeiro. A divisão social de duas partes da cidade, a Zona Sul e a Zona Norte. A Zona Sul dos remediados e dos ricos e a Zona Norte das classes mais humildes e mais pobres. Essa divisão não é só social e econômica, gente, ela é cultural. Enquanto a Zona Sul ela vai ter influência da cultura que vem de fora, norte-americana, do jazz, do bebop, a Zona Norte ainda vai continuar fiel às suas raízes, ao samba de barracão, ao samba canção. Tal. Isso tudo na Zona Sul, porque tu vai ter também o Rio de Janeiro como um destino turístico
e que a música americana vai ter que passar a ser produzida aqui no Brasil, porque muitos turistas americanos vêm e esses turistas, o entretenimento deles é escutar a música americana. Então se passa a produzir jazz também aqui no Brasil, certo? Bom, gente, o contexto musical, como eu já falei, a separação cultural, a Zona Sul ela já não vai mais se identificar com aquele samba da Zona Norte. Eles vão falar, mas o samba da Zona Norte só fala de barracão, sabe? Falar, o samba parou no tempo. O que o pessoal da Zona Sul falava, o pessoal mais de classe média, jovens da classe média. Eles não mais se identificavam, porque eles já tinham mais um distanciamento cultural. Eles não entendiam mais, não tinham nem entendimento mais rítmico do batuque, certo? Isso muito é influência do jazz, da música erudita. Os jovens já tinham formação musical erudita, dos estudos em escolas tradicionais, e agora o jazz começava a vir também influenciar a linguagem musical. Surgem coisas como o samba, o jazz sambado, ou assim, o samba boleirado. Começam a se fazer referências com alguns estilos de jazz, como o cool jazz, certo? Então, assim, a percepção do samba ele começa a ser transformada por influências externas dentro de uma determinada classe social. Bom, o berço da Bossa Nova, gente, é um apartamento em Copacabana. E dentro desse apartamento acontecia chamadas Jams Samba Sessions, que eram Jam Sessions em que se reuniam os jovens da classe média. Esse apartamento era o apartamento de Nara Leão. Nara Leão, uma jovem de classe média, de boa formação, viajada e muito antenada musicalmente, começou a se reunir com um círculo também de jovens músicos também antenados que queriam fazer essa transformação do samba. Queriam romper com aquela tradição, fazer uma coisa nova no qual eles se identificassem. Jovens como Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, os irmãos Castro Neves, que eram músicos amadores e tentavam manipular, tentar elaborar uma nova linguagem. Dentro dessas reuniões surgiram 3 personagens extremamente importantes. Um deles, Tom Jobim, gente, que já era um músico profissional, um jovem músico profissional, arranjador da Rádio Nacional, pianista de formação clássica, que deu o escorpo técnico. Vinícius de Moraes, que já era um cara mais velho, mas era um poeta consagrado, cronista, que foi autor das grandes obras da Bossa Nova. E, finalmente, uma figura angular da Bossa Nova, João Gilberto. João Gilberto foi o cara que inventou a chamada batida da Bossa Nova, ou seja, o seu violão gago. Esses são os personagens principais. E a canção que inaugura a Bossa Nova é a canção chamada Chega de Saudade, que foi lançado nesse álbum de Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais, em 1958. Gente, essa é a primeira parte da Bossa Nova. Nós vamos continuar agora a seguir com os detalhes técnicos de que caracteriza o gênero e vamos falar do que aconteceu com a Bossa Nova na década seguinte. Valeu, eu espero vocês. Um abraço!